Amigos, lá nos anos 50, tinha um cara chamado Lamar Hunt. E esse cara, mal sabia ele, na sua vontade de ter um time de expansão na NFL, ele faria história na liga inteira com a criação de outra liga. Os Chiefs já passaram por aqui no Golim Sports, no Guia pro Torcedor Iniciante. Tá começando a torcer pros Chiefs, quer saber como é que foi, tananã? Beleza. Mas agora o Chiefs chegou em 4 títulos de Super Bowl. 4 títulos de Super Bowl é um time grande. Por isso, ele entra aqui no Super Bowl dos grandes times, em que a gente já fez com Steelers, Patriots, Packers, Giants, Cowboys. Então você pode ver aí no canal, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da história e de como que os Chiefs chegaram nesse marco de tetracampeão. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Como eu falei, né, essa história começa com um homem chamado Lamar Hunt, e ele é muito importante, cara, porque ele queria ter um time de expansão na NFL, foi negado e resolveu criar algo maior, uma liga concorrente. Por que eu não faço uma liga concorrente à NFL no lugar que eu quero? Então ele criou a AFL, American Football League, e se tornou dono de uma das equipes, o Dallas Texans. O primeiro técnico do Dallas Texans foi o Hank Stram. Inclusive, por ser ali de Dallas, eles jogavam no mesmo estádio que o Dallas Cowboys da NFL, que na época era o Cotton Bowl. Isso foi no comecinho dos anos 60 e os Dallas Texans, que você ainda não sabe o que é, mas você sabe o que vai virar, eles estavam indo bem, cara. Ganharam o campeonato em 1962 e depois se mudaram para Kansas City. E aí mudaram de nome também, né? Eles até pensaram em ficar Kansas City Texans, mas aí não fazia o menor sentido, porque não tem Texas em Missouri, que na verdade Kansas City não é em Kansas, é em Kansas City no Missouri. Enfim. E aí eles fizeram uma votação popular para decidir o novo nome, Chiefs. E primeiro a mudança, né? A competição com o Dallas Cowboys era difícil, cara. É um time antigo, é um time tradicional e a NFL tava crescendo muito. O jogo de 1958, a final de 1958, foi uma das maiores faíscas para a NFL crescer nos Estados Unidos como um dos maiores esportes por lá, até eventualmente passar o beisebol, né? E aí eles se mudaram para Kansas City, até porque o próprio prefeito de Kansas City falou: cara, vem pra cá, eu prometo que vai ser da hora. E aí eles fizeram uma votação popular e acabou sendo Chiefs. Tem até um elemento de homenagem aos povos nativos para Chiefs, que é tipo o chefe da tribo, alguma coisa assim, mas também é pelo apelido do próprio prefeito da cidade, que era Chief, que é tipo chefe mesmo, né? Bom, os Chiefs estavam voando na AFL, batendo recordes, ganhando campeonatos, foi inclusive tricampeão, mas a galera falava, pô, é tricampeão da liga que eles mesmos criaram, dá pra levar isso a sério? E era uma sacanagem, porque era uma liga legal. Muitos times que você conhece, talvez até torça, vieram dessa AFL, Boston Patriots, Jets, Dolphins, Broncos e muito mais. Mas a AFL tava crescendo. Quando tinha draft, tinha muito jogador que preferia ir pra AFL do que pra NFL. Então, o dono de uma com o commissioner, né, o cara que cuida da outra, Lamar Hunt e Pete Rozelle se juntaram e começaram a conversar sobre a possibilidade de juntar as duas de alguma forma. Então eles confirmaram que acabando a temporada de 1966 da AFL e da NFL, em fevereiro de 67, esses dois campeões de cada liga iam se enfrentar. O nome desse jogo em que os dois se enfrentariam era horrível: AFL-NFL Championship Game. Péssimo, né? Eles sabiam que precisavam de um nome melhor, mas esse nome melhor viria alguns anos depois. Você sabe que no college, no universitário, as grandes disputas, as grandes finais, são todas bowls, né? Muito por causa do estádio em que são jogadas. Cotton Bowl, Rose Bowl, etc. Peach Bowl. Mas precisava ser um bowl maior, né? Precisava ser o maior de todos essa grande final. Precisava ser um Super Bowl. E Super Bowl é muito bom, mas o que deu o nome foi quando o Lamar Hunt viu os filhinhos dele brincando com um brinquedo mesmo chamado Super Bowl. Muita gente fala Super Bowl se referindo ao Super Bowl, mas ball é bola, bowl é tigela, caneco, que é esse formato dos estádios mesmo, né? Então o Lamar Hunt não só foi importante em criar a AFL, os Chiefs, e juntar com a NFL, como ele também criou o nome Super Bowl. Aí depois de vencerem os Bills na final da AFL, eles foram pro primeiro Super Bowl, os Chiefs. O Super Bowl 1, que hoje é conhecido assim, mas na época era o AFL-NFL Championship Game. Eles enfrentaram os Packers, que eram os dominantes da NFL desde a década de 50. O domínio foi mais no segundo tempo, porque o primeiro tempo até que foi pegado, mas no segundo tempo os Packers amassaram os Chiefs.
35-10 e ganharam o primeiro Super Bowl. Aí na pré-temporada, em agosto de 67, teve até um Chiefs e Bears, em que os Chiefs amassaram por 66-24, mas é aquilo, né? Pré-temporada, mas o Lamar Hunt queria mostrar que a EFL podia fazer frente à NFL. Alguns anos depois, 1969, o quarterback reserva Mike Livingston, substituindo o principal. Ele teve 6 vitórias seguidas e levou o time para a final da EFL contra o Raiders, o Oakland Raiders, né? Esse foi o Super Bowl 4 que os Chiefs chegaram depois de vencer os Raiders. Esse quarterback que se machucou e o reserva teve que ganhar era um tal de Len Dawson, que é um cara muito importante para a história dos Chiefs. E nesse Super Bowl 4, ele voltou como titular e enfrentou os Vikings, que eram favoritos por 12 pontos e meio, cara. Tem até uma foto famosa dele fumando no vestiário no intervalo. Eram outros tempos, né? E a verdade é que os Chiefs dominaram esse jogo por 23-7 e conquistaram o seu primeiro Super Bowl. Dessa vez já chamava Super Bowl mesmo, Super Bowl 4. Essa foi uma vitória muito importante para a EFL, porque muita gente criticava a EFL dizendo que ela nunca chegaria aos pés da NFL. A NFL ganhou os 2 primeiros com os Packers, os Jets ganharam o Super Bowl 3 e os Chiefs ganharam o Super Bowl 4. Tá 2-2. Inclusive, até hoje, a EFL, a AFC e a NFC são muito empatadas em vitórias de Super Bowl. Um ano depois, 1970, a EFL e a NFL se juntam oficialmente e acabou esses rótulos. Agora viram 2 conferências, a AFC e a NFC. Os Chiefs foram colocados na divisão AFC Oeste. Engraçado porque a temporada seguinte do Super Bowl, o time dos Chiefs era até melhor, mas é aquele negócio, né? Não dá pra chegar sempre. Então eles não chegaram lá e perderam pros Dolphins numa dupla prorrogação dos playoffs, um Dolphins que estava fazendo história. Em 72 eles vão para um novo estádio, que é o Arrowhead Stadium. Você, fã dos Chiefs, conhece muito bem, um dos estádios mais hostis da NFL. Mas o brilho acaba aí, porque os Chiefs não chegariam de novo nos playoffs nos anos 70 e os Chiefs não chegariam no Super Bowl de novo em quase 50 anos. E foi realmente um ano de marasmo até metade dos anos 80, quando eles conseguem pelo menos chegar nos playoffs pela primeira vez desde aquela época, que foi em 1986, mas cai na primeira rodada. Inclusive, os Chiefs tiveram uma coisa que os torcedores detestaram. O draft de 1983 é considerado um dos mais estrelares da NFL, com vários quarterbacks incríveis, Jim Kelly, John Elway, Dan Marino. Os Chiefs tiveram uma escolha de primeira rodada nesse ano, mas pegaram Todd Blackledge. Você sabe quem é? Exato. Marv Levy chegou a ser técnico da franquia nessa época, não deu muito certo, mas quando ele foi pro Bills, ele levou os Bills para 4 Super Bowls seguidos. Perdeu os 4, mas é impressionante mesmo assim. Mas estava se montando um time bom pros Chiefs, né? Tava vindo uma galera interessante nos anos 90, com Steve DeBerg, Derrick Thomas, Christian Okoye, Marcus Allen, Dale Carter, eram bons jogadores dos anos 90, e um novo técnico também, Marty Schottenheimer, que fez os Chiefs chegarem nos playoffs de 90 até 95 e depois de novo em 96. A melhor dessas temporadas todas provavelmente foi a de 93, quando o time chegou na final da AFC. Mas lembra que eu falei do Marv Levy levando os Bills pro Super Bowl? Foi um desses anos. E os Bills ganharam dos Chiefs na final da AFC e perderam no Super Bowl. E muitos dizem que esse time do Chiefs era até melhor que esse time do Bills e as coisas poderiam ter sido diferentes se os Chiefs chegassem no Super Bowl, mas a gente nunca saberá. Até porque o quarterback desse Chiefs era Joe Montana, depois dele ter saído dos 49ers. Mas os Chiefs não conseguiram chegar ao Super Bowl e tiveram que pensar no futuro. O time teve uma leve queda até uma melhora no começo dos anos 2000 com Dick Vermeil, o técnico lendário que ganhou com os Rams no Greatest Show on Turf, que era inclusive aquele time maravilhoso do Kurt Warner e tudo mais. Ele foi técnico do ano em 2003, pelo Chiefs inclusive. Eles tiveram uma temporada 13-3 nessa época, mas perderam na primeira rodada de novo, né? E ficou nessa por um tempo. Sobe, desce, troca de técnico, esperança, frustração. E tinha tão uns bons jogadores, né, cara? Tony Gonzalez, que é um dos melhores tight ends da história da NFL, pra mim é o segundo lugar de melhores tight ends. Priest Holmes, excelente. Larry Johnson, Trent Green. Era muita gente boa. E ainda teve uma tragédia, porque em 2006, o lendário Lamar Hunt, criador da franquia, morre. Mas anos melhores viriam. Até que 2013,
os Chiefs resolvem fazer uma mudança geral e contratam um novo técnico. Um técnico que já teve bastante sucesso com o Philadelphia Eagles, o tal de Andy Reid. Eles contratam também um novo general manager, que é o John Dorsey. E esses dois caras resolvem fazer mudanças. Eles trocam com os 49ers um quarterback veterano chamado Alex Smith, que você que torce para os Chiefs há um pouquinho mais de tempo sabe muito bem quem é, e ainda selecionam no draft uma lenda, o tackle Eric Fisher. É nesse ano também que eles escolhem um tight end chamado Travis Kelce. A gente já vai falar mais sobre ele. E já nesse ano, eles começaram 9-0, cara. Chegaram nos playoffs, mas perderam de novo, só que num jogaço contra os Colts 45-44. Tinha uma faísca ali de que esse Chiefs era muito bom. Dessa época também vale destacar Jamal Charles, corredor excelente, Dwayne Bowe, Eric Berry, alguns ótimos jogadores. 2015, os Chiefs começariam uma sequência de chegar em playoffs todo ano até hoje. E 2016, uma sequência de ganhar divisão todo ano até hoje. Dá pra dizer, entre aspas, que a dinastia pode ter começado ali, mas o Super Bowl ainda estava mais distante. Eles nunca chegaram muito longe nos playoffs, como eu falei pra vocês, até que algo mudou em 2018. Vamos ser sinceros, Alex Smith era um cara muito legal. Um jogadoraço até. Ele foi escolhido antes do Aaron Rodgers no draft de 2005 pelos 49ers, que deixou o Rodgers bem chateado. Mas faltava alguma coisa, cara. 2017, os Chiefs pulam da escolha 27 para a escolha 10 no draft, porque gostaram muito de um jogador, o quarterback de Texas Tech, Patrick Mahomes. Ele fica de reserva do Alex Smith na temporada 2017 e assume como titular em 18 depois que o Alex Smith é trocado para Washington. O Andy Reid acho que sabia que tinha alguma coisa em mãos. O que ele tinha em mãos é provavelmente o maior talento da história da NFL. Patrick Mahomes, na sua primeira temporada como titular, faz 50 passes para touchdown, ganha seu primeiro MVP e ainda ganha o jogador ofensivo do ano. Vai para os playoffs, vai para a final de conferência, mas calma, Patrick Mahomes. Tom Brady ainda tá aqui. E os Patriots vencem os Chiefs na final de conferência em um dos jogos mais legais que eu já vi. No ano seguinte, mais uma excelente temporada. Não tinha Tom Brady, agora o Patriots estava uma tristeza. Os Chiefs conseguiram chegar no Super Bowl 54 e enfrentaram os 49ers. Começaram perdendo por 20-10 e viraram para 31-20 no segundo tempo maravilhoso e com uma jogada chamada Jet Ship Wasp, que é simplesmente fantástica numa terceira para 15. Os Chiefs vencem o seu primeiro Super Bowl em 50 anos, o segundo da história, e abrem o sonho de uma dinastia com Andy Reid e Patrick Mahomes. E no ano seguinte parecia que era exatamente isso. Eles avançam e chegam no Super Bowl de novo, numa temporada de 14 vitórias, podendo até ganhar o bicampeonato seguido, que não acontecia desde 2004-2005. Mas lembra que no meio do caminho tinha Tom Brady, alguns anos atrás? Esse ano, de novo. Brady dessa vez estava jogando pelos Buccaneers, então eles se enfrentaram só no Super Bowl. E uma linha ofensiva muito ruim do Patrick Mahomes e um jogo absolutamente eficaz do ataque dos Bucs, os Bucs ganharam por 31-9 e os Chiefs saíram com as mãos abanando. Mas é o que eu falei, cara. Um time forte desse não ia ficar longe por muito tempo. 2021, bom como sempre. Mas a NFL é difícil. Final da AFC, dessa vez contra os Bengals, prorrogação, Joe Burrow e os Bengals levam a melhor, perdem no Super Bowl 56 depois. Os Chiefs, mais uma vez, chegam longe, mas continua tendo só um título pro Mahomes e, sinceramente, tá ótimo. Calma aí. Beleza, até o Mahomes ser titular tá incrível. 2022, Mahomes faz uma temporada tão fantástica que ele ganha o MVP, o melhor jogador da NFL, de novo, pela segunda vez na sua carreira, mesmo sem Tyreek Hill, e chega no Super Bowl contra o Eagles. Era muito improvável, cara. O MVP não ganhava o Super Bowl desde o Kurt Warner 20 anos atrás. Os Eagles eram um time muito forte e o Super Bowl chegou no finalzinho 35-35. Mas os Chiefs venceram. E venceram o seu terceiro Super Bowl e o segundo da era Mahomes e Andy Reid. Já dá pra considerar uma dinastia? Tecnicamente não. Nos Estados Unidos, uma dinastia é o mesmo núcleo, vencendo 3 títulos. Então vamos pro ano que vem. Bom, essa vocês acompanharam, né? 2023, 2024, os Chiefs estavam cheios de problema. Problemas no ataque, problemas de drop, a defesa muito forte, mas parecia que o ataque não era suficiente. Até o Mahomes teve um ano ruim, e é por isso que ele não foi nem cotado pra MVP. Mas os Chiefs em playoffs, aliás, times de dinastia em playoffs crescem muito e muito mesmo. De novo enfrentam os 49ers no Super Bowl, depois de ganhar jogos dificílimos contra Dolphins, Bills, Ravens. Chegam no Super Bowl
e mais uma vez ganham o Super Bowl. Os Chiefs vencem 4 títulos e entram pro panteão de times com 4 títulos. Packers e Giants eram os únicos até agora. Ganham 2 campeonatos seguidos pela primeira vez em 20 anos e sem nenhuma expectativa de parar, porque a partir de agora os Chiefs têm mais grana, mais draft e mais possibilidade de ir bem. E assim começa uma dinastia. E eu não podia terminar esse vídeo sem falar de Mahomes, Kelce e Andy Reid, mas também falar de Steve Spagnuolo, coordenador defensivo espetacular e, claro, a nova presença do Kansas City Chiefs, a Taylor Swift. Curtiu esse vídeo? Deixa o gostei, se inscreve e se você é da Chiefs Nation, manda aí nos comentários o seu alô, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço